Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso online e gratuito de rotinas administrativas para farmácias e drogarias. Então na aula passada, eu falei da limpeza, de você arrumar os buracos da prateleira para ficar bem bonitinho, igual tá nessa foto aí atrás, e também para você já usar esse trabalho para você ir fazendo as compras, para você ir fazendo, no caso as faltas, e marcando aqueles medicamentos que ou que está o buraco, que sinal que está faltando tudo, ou aquele medicamento que está com uma quantidade abaixo do normal, por exemplo, dipirona, paracetamol, ibuprofeno. Então tem muitos medicamentos que a gente gosta de deixar uma quantidade maior, porque vende bastante, e às vezes a gente até consegue um preço melhor quando a gente compra um pouco mais. Então se você vê que ele está baixando, você já pode colocar ele nas faltas, mesmo que ele não esteja faltando, mas já baixou a quantidade, está na hora de você pedir mais um pouco, ou às vezes, dependendo do produto, pegar alguma promoção, tá? Então, compras, gente, eu vou ter que fazer uma outra hora um curso mais aprofundado em compras para farmácias e drogarias, provavelmente também vai ser online, gratuito, e você vai pagar só pelo certificado, como a maioria dos cursos que eu estou postando aqui nesse canal, tá? Então, se você quiser ter acesso a outros cursos, vai na descrição aí desse vídeo que vai estar o link de alguns outros cursos online gratuitos, E se caso você tiver interesse no certificado e no meu suporte, aí você adquire o certificado, tá? Mas hoje eu vou falar aí, um geralzão sobre compras que já dá para você pelo menos ter uma noção, Então, o que a gente chama, comumente de ético, que são os referência, mas também não dá para falar referência, porque tem alguns medicamentos que são similares, mas a gente guarda no ético, então isso daí é uma outra história, Vamos falar ético na parte de compra, que é onde a gente guarda os medicamentos, que dá para você colocar o estoque mínimo no computador, que normalmente você precisa comprar pelo nome do produto e não pelo laboratório, no caso Anador e Novalgina, você vai comprar pelo nome, não pelo dipirona, porque tem gente que quer Anador, tem gente que quer Novalgina, então a gente, por muito tempo acabou que a gente colocando eles no ético, mas um dos dois é de referência e o outro é similar, mas a gente guarda tudo no ético, só para vocês terem uma noção, mas a gente vai aprofundar mais isso quando a gente for falar de medicamentos genéricos, lá no curso online gratuito de atendente de farmácia, que se você quiser, vai estar na lista aí, na descrição, vai ter o link aí, tá bom? Então, os medicamentos éticos, você vai colocar no cadastro do medicamento lá no sistema. Então, conforme você vai vendendo no sistema, tá? Vai baixando esse estoque. Então, você coloca, por exemplo, Anador, estoque mínimo, 4. E aí, estoque máximo 8. Por que estoque mínimo? Por que estoque máximo? Para você saber quanto você compra, Se o estoque mínimo é 4 e o estoque máximo é 8, e você está com 4, você tem que comprar 4 para chegar no 8. Se você está com 3, você tem que comprar 5 para chegar no 8. Isso facilita, e essa decisão você vai tomar junto com o seu gerente, com o seu proprietário. Porque se você deixa, às vezes, para tomar essa decisão na hora que você vai comprar, você não leva em consideração quanto vende daquele produto para você comprar. Nando, como que eu faço para saber o quanto vende? Normalmente no sistema tem o histórico de venda do produto. E aí você vai ver quanto esse produto vende por mês, quanto ele vende por semana, quanto ele vende por dia. E aí se você faz compra todos os dias, quanto que você vai ter de estoque desse produto? O medicamento ético chega todos os dias, dá para ter, uma semana de estoque. Porque às vezes, pode ser que dê algum erro ali, e às vezes demore para baixar esse medicamento porque esqueceu de dar baixa no sistema. Então tem uma margem de segurança que a gente chama, tá? Não, eu levo no sistema certinho, eu quero deixar estoque para 3 dias, para 4 dias, não quero trabalhar com uma semana. Esse produto que é mais barato, eu quero trabalhar com estoque para 15 dias. Esse produto que é mais caro, eu vou trabalhar com menos estoque, por exemplo. Isso é uma decisão que você tem que tomar antes, Você tem lá, 20, 30 medicamentos para você fazer o pedido à noite ali, ligando para o fornecedor. Você não vai ficar tomando essa decisão de 20 medicamentos que seja ali na hora, Você já vai tomando essa decisão com o seu patrão ou com o seu gerente, ou se você for gerente com o pessoal que vende, porque aí você vai ver, tem medicamento que está aumentando a venda, então aos poucos você tem que ir aumentando o estoque, senão ele vai faltar.
tem medicamento que está caindo a venda, então você tem que diminuir no estoque dele, que senão ele vai ficar sobrando na prateleira e é dinheiro parado. A gente sabe que dinheiro não é infinito, então por mais dinheiro que seu patrão tenha, ele não tem dinheiro para deixar os medicamentos que estão com a venda caindo, o estoque lá em cima, porque vai faltar dinheiro para comprar outros produtos e às vezes produtos que você conseguiria bastante desconto caso você comprasse a mais, só que aí o seu dinheiro está parado no outro produto que não está vendendo, você não tem dinheiro ou às vezes para investir no marketing, ou às vezes para investir numa comissão melhor para os funcionários, ou às vezes um salário melhor para os funcionários. Então por isso que você precisa ajudar o seu patrão, né? Principalmente você que está querendo ir para a área administrativa da farmácia, por mais que você seja um balconista, mas que queira estar ajudando na área administrativa também, você precisa cuidar bem do dinheiro do seu patrão, né? Porque senão, como é que você vai ganhar bem se você não dá bastante lucro para ele? E uma das áreas que dá mais lucro na farmácia é a parte de compras, tá? Eu mesmo passei por várias dificuldades financeiras na minha farmácia e muitas delas eu consegui resolver baixando o estoque. Às vezes, por algum motivo, tinha acontecido algum problema naquele mês e faltava um pouco de dinheiro, eu baixava meu estoque, pagava aqueles problemas, né, que tinha acontecido, e aí depois aos poucos eu ia aumentando meu estoque de novo, né? Em vez de eu emprestar dinheiro do banco, num juro caro, eu baixava meu estoque, pagava o que tinha dado de errado aquele mês, e aos poucos eu vinha aumentando meu estoque de novo, como se o meu estoque fosse minha poupança, né? Minha reserva ali. E aí, lógico, também não podia ter uma reserva tão grande que não ia faltar para pagar as coisas do dia a dia, marketing, funcionário, essas coisas. Mas eu aumentava um pouquinho o estoque, sempre quando eu precisava, eu baixava o estoque, e aí pagava o que eu tinha que pagar, né, que tinha dado de errado às vezes em algum mês ou outro, depois eu ia voltando o estoque devagarzinho de novo, tá? Às vezes eu mantinha o estoque um pouco mais baixo, porque quando eu precisava fazer uma compra, eu já comprava um pouco a mais para poder ganhar um desconto. Então eu deixava baixo. Isso é um risco, tá? Porque às vezes pode faltar medicamento. Então é uma decisão que você vai ter que tomar aí com o seu gerente, com o seu patrão, ou às vezes se você já é o gerente, com os funcionários que estão ali na linha de frente na venda, por mais que às vezes você está também, mas como você tem as funções administrativas, às vezes tem gente que está ali vendendo mais, atendendo mais cliente do que você. Então, no medicamento ético, essas decisões, e até um pouco mais fácil de você tomar decisões, porque tem o histórico do produto. Na perfumaria, a mesma coisa, tem o histórico do produto. Tá? Aonde você vai ter um pouco mais de dificuldade são nos genéricos e similares. Porém, também eles são um pouco mais em conta. Então, se você errar um pouquinho no estoque, não vai te dar tanto problema financeiro igual dá se você errar no ético, tá? Porém, você não pode achar que só porque eles são mais baratos, você pode errar muito para mais, né? Então, você tem que sempre tentar, né, manter ali uma quantidade que não vá faltar e também que não vai ficar dinheiro do seu patrão parado, principalmente a ponto de você não conseguir comprar algumas promoções de algum produto que vende bem, ou para você ganhar mais lucro, ou para você, né, dar um desconto maior e conseguir mais cliente, tá? Então, eu fazia uma lista no Excel por ordem alfabética, né, de princípio ativo, e aí colocava o laboratório, se eu tinha alguma preferência ou não, numa linha da frente, tá? Se você depois, né, fizer o nosso curso e pegar o nosso certificado, aí eu posso, como bônus aí, né, da aquisição do certificado, eu posso estar mandando aí para você, né, mais ou menos como que eu fazia uma tabelinha no Excel, e aí eu imprimia e ia anotando, né, dipirona. Tem preferência de laboratório? Não. Então eu vou comprar aquela que está mais barata ou que tem mais desconto. Ah, mas tem alguns clientes que gostam da dipirona de tal laboratório. Então eu deixava um pouquinho ali daquela dipirona daquele laboratório, né? Normalmente, os medicamentos genéricos e similares que as pessoas gostam de laboratório são medicamentos de pressão, medicamentos de colesterol, medicamentos de diabetes, que às vezes a pessoa tem um pouco mais de rejeição de ficar trocando de laboratório por causa do preço, tá? Então, esses medicamentos que eu tinha mais dificuldade de trocar de laboratório por causa de preço, eu mantinha alguns laboratórios que eu sabia que o meu cliente gostava e outros laboratórios eu ia vendo pelo desconto, né? Então eu tinha um medicamento que para aquele cliente que era fiel daquele laboratório, mas eu também tinha alguns laboratórios que davam uma margem de preço, porque se o cliente vem de uma outra farmácia e às vezes fala que está pagando X e eu não posso dar esse desconto,
eu ofereço um medicamento de um laboratório que chega nesse preço que eu não preciso dar tanto desconto assim, tá? Então isso também é uma outra coisa que mais para frente a gente pode estar detalhando aí para vocês, tá? Então, medicamento ético, perfumaria, cosmético, tá? Dá para você fazer pelo estoque mínimo do computador, tá? Os medicamentos genéricos e similares você precisa fazer, tá? Uma planilhinha aí no Excel, né? Depois também mais para frente a gente até pode, né? Tá colocando aí algum curso bem acessível na área de Excel, na área de informática, que a gente também tem, né? Uma escola presencial de curso de informática, porém nossos cursos podem ser liberados de maneira online, tá? Alguns clientes, alguns alunos nossos de curso de atendente de farmácia, às vezes já estão fazendo o nosso curso de informática num preço bem acessível, porque a gente sabe que usa, tá bom? Então a nossa intenção aqui é facilitar para vocês. E o genérico similar, você vai imprimir, né, essa tabelinha no papel, e aí você vai anotando, né? Eu gosto de anotar em lápis, depois dá para apagar, só que chega uma hora que ele começa a confundir, tá? Então, de tempos em tempos, você precisa imprimir lista nova, que senão fica muito bagunçado. Você apaga, fica ali borrado, você não sabe se marcou, se não marcou, se apagou, se não apagou direito. Não é nem para economizar papel, tá? É porque aí você tem uma lista ali daqueles produtos, né? Daquele estoque que você tem que ter, que você precisa pedir. Eu já tentei deixar vários, para cada dia anotar em um, mas faz bagunça. Aí eu esqueço de apagar um, não sei se ele é para pedir ou se eu esqueci de apagar, então eu deixo um só. Fiz o pedido, vou lá, apago tudo. Tudo que não está apagado é porque é para pedir, tá? Então para mim funcionou melhor assim, e você vai fazendo o teste. Caso você já faça, né, de alguma maneira, e você adquiriu o nosso curso, né, online gratuito de rotinas administrativas e fizer a aquisição do nosso certificado, que vai ter uma taxinha bem simbólica, você vai ter acesso ao meu contato aí para suporte, e aí você pode me mandar como é que você faz na sua farmácia e eu posso te ajudar melhor pelo suporte, tá bom? Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários, né, que eu vou responder aí a sua dúvida, e também posso gravar vídeos sobre a sua dúvida, tá bom? Então, até uma próxima aula aí, e se você, né, quer fazer o curso completo, provavelmente o link vai estar aí na descrição, tá bom? Até mais!